Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Somente este versículo pode se assentar, irmãos. Deus, ele não busca rituais ou aparências religiosas, né? O que toca o coração de Deus é a sinceridade da alma, é a humildade da busca sincera. Um coração contrito é aquele que reconhece os seus erros e se arrepende genuinamente. Mas para a gente ter um coração contrito, é necessário errar. Para a gente se arrepender, a gente tem que errar, né? Então, ninguém melhor do que Davi para contar para a gente a história do arrependimento dele. Ele teve o coração esmagado, contrito e quebrantado. Outro dia, na terça-feira, nós aprendemos em Deuteronômio que o Senhor prova o coração nosso para saber o que tem dentro. Não porque Ele não sabe, Ele sabe, Ele prova o nosso coração para a gente ver o que tem dentro do nosso coração, para a gente saber se a gente vai guardar os mandamentos e os estatutos dele ou não. E a Bíblia fala para a gente de um homem chamado Davi. Davi, todo mundo conhece a história, mas Davi era o menor de sua casa. Antes de assumir o trono, Saul governava Israel. Saul era o rei de Israel. E Saul começou bem, ele fazia bem o mandato dele perante os olhos do Senhor. No início foi tudo certinho, tudo alinhado. Só que ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entrou com um plano em ação e pede para Samuel ungir Davi. Davi ainda era um adolescente de 16, 17 anos. E Samuel vai até Davi, até a casa de Jessé. Chegando lá, ele fala para Jessé: Jessé, o Senhor mandou escolher um rei e é da sua casa. Então Jessé começa a apresentar os seus filhos. Primeiro ele traz Eliabe, o filho mais velho. E Samuel olha para ele e pensa: é ele. Mas o Senhor fala para Samuel: não é este Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Você olha para a altura da estatura, você vê a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. E eu tenho rejeitado, não é Eliabe. Então Samuel fala para Jessé: Jessé, não é este. E Jessé chama o segundo filho e vem Abinadab. Não é o Abinadab da arca de 20 anos, tá? Outro Abinadab. E Abinadab vem e o Senhor também não aprova, fala: não é este o rei. Então Jessé chama Samá, o terceiro filho. Samá vem e mais uma vez o Senhor fala: não é este. E assim Jessé faz com os 7 filhos. E Samuel fala: olha, o Senhor não escolheu nenhum destes. Tem mais alguém? E Jessé fala: tem o meu filho menor, que está lá no pasto cuidando das poucas ovelhas. Então Samuel manda chamar Davi. Davi vem e o Senhor escolhe Davi, ainda menino, ainda adolescente. E o Senhor então unge, Samuel unge o menino Davi, ali naquele instante. Com o passar do tempo, há uma guerra entre os filisteus e os israelitas. É a guerra que todo mundo conhece do gigante Golias. Foi a guerra que deu destaque para o menino Davi. Davi não tinha idade para estar na guerra, só que os três irmãos deles estavam. E o pai dele falou para ele: olha, Davi, vai lá, ele era suprimento e volta com notícia dos seus irmãos. Então Davi sai, a Bíblia fala que ele sai bem cedo. Eu peço para os irmãos guardar essa palavra, bem cedo. Outras traduções falam que ele sai na madrugada. Ele sai e vai até o campo de batalha para ver como é que estava a situação. E os irmãos deixam o suprimento com os guardas e vê o desafio do gigante Golias. Já fazia muitos dias que Golias estava desafiando os israelitas. E Davi então toma uma atitude, ele toma uma posição. E ele fala: quem é este filisteu estirbuciso para desafiar o Deus do exército vivo, Deus vivo do exército de Israel? Então o irmão dele repreende, fala para ele: Davi, eu bem conheço o teu coração, como ele é mau, você é presunçoso. Davi não dá ouvido para a repreensão. E mesmo assim ele se disponibiliza, ele quer ir para a guerra, derrubar o gigante filisteu, porque o filisteu vinha com armaduras, mas ele no coração, ele sabia que ele ia no nome do Senhor, ele sabia que a vitória seria garantida. Então Saul escuta também e fala assim: ó, já que você quer, então coloca a armadura, e mandou o menino. Pessoal, não tem condição, a armadura era pesada,
eu vou desse jeito mesmo. Nem a armadura ele conseguia carregar, de tão raquítico que o menino era. Então Davi sobe a guerra, e a gente conhece a história. Ele derruba o gigante Golias com a pedrada, pega a própria espada do Golias, corta a cabeça do Golias e sai vitorioso. Só que essa vitória gera uma evidência na vida de Davi. Todo mundo agora, o holofote está focado em Davi, o menino que derrubou o gigante. E isso despertou em algumas pessoas a admiração, mas também despertou a inveja de Saul. Então Saul começa a perseguir Davi, persegue diversas vezes, por vários lugares. E Davi começa a fugir, até que um belo dia ele para justamente no território dos filisteus. Davi vai parar em Gate. E quando ele está em Gate, junto com o rei Aques, o rei tem uma batalha contra os israelitas, isso já anos depois, né? E tem uma batalha contra os israelitas, e Davi quer pelejar contra os israelitas, e o rei fala para ele: não, bem eu sei, a gente está falando agora do território inimigo, o irmão disse que ele era presunçoso e que seu coração era mau, mas agora o rei Aques fala para ele: Davi, bem eu sei que você é justo, que você é reto, desde a tua entrada até a tua saída, você não tem te achado mal nenhum. Para mim você é como um anjo de Deus, você não vai pelejar contra os israelitas. Então Davi se retira de cena e não vai pelejar. Com o passar dos anos, depois que Saul morre, aí sim que Davi assume o trono. Só que ele não assume o trono de todas as tribos, ele assume o trono somente de Judá, somente ali em Hebron. E ele fica ali por 7 anos e 6 meses como rei de Judá. E só depois que os filhos de Saul também morrem, que ele assume Israel toda, já com 30 anos de idade. E aí que a história começa a ficar mais interessante, porque agora Davi já não é mais um menino, Davi é um homem. A Bíblia fala que ele saía de madrugada para a guerra, para pelejar, para cuidar das ovelhas. Ele era um cara disposto, um cara que você colocava e falava: Senhor, eis-me aqui, sem tamanho, sem estatura, sem força, somente com a coragem e fé em Deus. Davi não tinha muita coisa para colocar na bagagem e falar: eu vou. Ele não tinha. Então a história fica interessante, porque no livro de 2 Samuel 10:11 a gente vê a história, que foi a abertura do culto, a história onde Davi comete o adultério e o homicídio. Davi, o primeiro versículo fala assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel. O menino que acordava de madrugada para servir, agora manda outra pessoa no lugar, já não tem mais toda aquela exposição como rei. O menino que antes ia cuidar, que ia servir, agora a Bíblia fala que ele acorda de tarde e vai passear no terraço. Chegando no terraço, ele vê uma mulher bonita tomando banho, e ele pede para o mensageiro trazer informações a respeito dela. Fala: quem é essa mulher? E o mensageiro vai. A Bíblia fala: o mensageiro. Se fosse hoje, eu diria que Davi mandou um zap. A gente precisa tomar cuidado com as mensagens que a gente anda enviando e com as mensagens que a gente anda recebendo. Davi começou igual Saul, ele também fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas no meio ele também se perdeu. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço. E viu no terraço uma mulher que estava lá se banhando. E Davi perguntou para ela. O mensageiro voltou e falou: olha, a mulher que o senhor perguntou é Batseba, ela é casada com um dos seus soldados, Urias. Davi sabia muito bem o que estava fazendo, onde é que estavam os olhos dele. Ele podia ter filtrado esse fala um pouco para não, e ter recuado, mas ele prosseguiu. E ele mandou chamar a mulher vem, os dois se deitam, e depois ele despacha a mulher, e a mulher manda notícia. A única fala dela é essa: estou pejada, que é grávida estou. É a única fala da mulher: estou grávida. Aí Davi entra em desespero. E agora? O marido está na guerra, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me explicar? Eu sou rei, eu não devia ter ficado aqui. Ela poderia ter sido para a guerra, eu estar na linha de frente. Então Davi pega e manda chamar Urias, porque o menino que era totalmente disponível agora não foi na guerra e ainda tira quem está guerreando. Manda chamar Urias vem. Fala: pois não, rei, o que eu posso fazer por senhor? Fala: olha, descansa, vai para casa, fica com a sua esposa.
Urias se recusa, fala: como é que eu vou ficar em casa descansando se tem uma guerra acontecendo? Como é que eu vou ficar em casa se os meus irmãos não têm onde dormir? Como é que eu vou ficar em casa se eles estão se matando por causa do nosso território, do que é nosso? Então, Davi tenta uma segunda vez e fala: não, tá bom, então fica aí. E Urias acabou que dormiu na porta do palácio, junto com os guardas. Urias não foi para casa. Ele falou: Senhor, eu amo a minha esposa, mas eu não posso ir para casa. Tem uma guerra acontecendo. Não é que eu não gosto da minha casa, eu amo minha casa, mas tem uma guerra acontecendo. Irmãos, traduzindo, não é que eu não gosto de ficar em casa. Eu amo os meus sobrinhos, os meus irmãos, a minha mãe. Mas eu preciso primeiro buscar a presença de Deus. Eu preciso primeiro me apresentar na guerra. Deus chamou a gente para fazer parte de um exército. A palavra do Senhor diz que a Bíblia é como uma espada, não é um travesseiro. Então eu não posso ficar em casa com uma guerra acontecendo. É por isso que nós estamos aqui, porque tem uma guerra acontecendo. Então, pela segunda vez, na manhã, Davi fica sabendo que Urias não foi para casa, fica irritado, embriaga Urias. Fala: não, Urias, agora você vai para casa. Embriaga Urias, mesmo assim embriagado, todo felizinho, ele pega e dorme na porta do palácio mais uma vez. Ele não vai para casa, porque o Senhor não deixa confundido aquele que está na presença, aquele que está no meio da guerra. Deus não deixou Urias segurar o pior de Davi. Deus não permitiu que Urias segurasse aquilo que não foi ele que fez. A Bíblia fala que a concupiscência gera o pecado, e o pecado concebido gera a morte. Então Davi ficou apavorado, falou: agora vamos ter que fazer, vamos ter que matar esse homem, já que ele não quer dormir com a esposa. E foi o que ele fez. Ele pede para o próprio Urias levar uma carta escrita que era para colocar Urias na linha de frente, sem dó nem piedade, e largar Urias lá para morrer. O próprio Urias pegou essa carta e foi até o campo de batalha, entregou na mão do Joabe, o comandante. Joabe viu e falou: nossa, tenho que cumprir uma ordem do rei. Pegou, levou Urias e os outros soldados e deixou bem na linha de frente, onde as flechas acertavam muito, com certeza. E aconteceu que Urias morreu. Só que Davi pensou que estava tudo encerrado, morreu, passou uma mulher, passou uma criança e ficou por isso mesmo. Só que o Senhor, Ele não deixa, em hipótese alguma, os nossos pecados passar sem nenhuma consequência, de jeito maneira. E o Senhor então repreende Davi, manda o profeta Natan, como já foi dito hoje mais cedo, manda o profeta Natan até a casa de Davi. E Natan conta uma história para Davi, e Davi fala: esse homem tem que pagar 4 vezes pelo prejuízo que esse homem causou na vida do outro. E era uma história. Natan aponta dentro da carta, ele fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Então Davi, ele não culpa Batseba, ele não culpa ninguém. Ele fala: pequei contra o Senhor. Ele não fala: pequei contra o meu amigo, contra o Urias. Ele fala: pequei contra o Senhor. E o pecado concebido gera morte. Então Natan falou para ela: a espada vai passar na sua casa e dela não se apartará. E veio as consequências. A espada passou na casa de Davi. O filho dele, gerado com a Batseba, morreu. Ele jejuou, ele tentou, ele orou, ele buscou, mas o Senhor não permitiu que essa criança vingasse. Essa criança morreu. Depois, com o passar do tempo, Aminon abusa de sua irmã Tamar. Depois Absalão mata Aminon. É um rebuliço a consequência que Davi trouxe para dentro da casa dele, e sem dó nem piedade. Só que ele pagou por isso, ele se arrependeu. E o Salmo 51 é um salmo de arrependimento dele. E quando a gente muda, quando a gente se arrepende, quando tem um arrependimento sincero, a gente não torna no outro, a gente tem que aprender a lição. E Davi aprendeu a lição. A gente vê no capítulo 21, no 11 ele começou bem. Ele fazia o que agradava aos olhos do Senhor, e terminou o último versículo do capítulo: ele fez aos olhos do Senhor que era mal. Então ele começou bem e terminou mal. Aos olhos dele, o que ele estava fazendo era certo, mas aos olhos do Senhor ele foi completamente reprovado. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi, e Deus não deixou a lâmpada de Israel se apagar. E no capítulo 21 fala que tiveram outra guerra contra os filisteus. Dessa vez, depois de todo o rebuliço passar na casa de Davi, dessa vez
Davi desce e vai guerrear, ele vai fazer o papel que Deus ordenou, o papel que Deus chamou ele, escolheu ele, foi para guerrear, não foi para ficar em casa passeando. Então Davi agora desce, e de tanto pelejar, Davi se cansou. Urias não reclamou que estava cansado. O homem na guerra, ele não cansa, a gente cansa quando está fora da posição. E agora, de tanto pelejar, Davi se cansou, de tanto batalhar contra os filisteus. E agora a gente vê que o papel se inverteu. Era Urias abandonado ali por Joabe. E agora nós vemos Davi, no meio da batalha, enfraquecido, cansado. E vem um dos gigantes, o Isbenob, vem em direção de Davi, com uma espada novinha, prontinho para matar o menino. Estava alinhado. Só que o Senhor, Ele não trata a gente como a gente merece. O Senhor é misericordioso. Se Deus tivesse tratado Davi do jeitinho que Ele fez com Urias, certamente Davi teria falecido bem atrás. Só que Deus envia um anjo na vida de Davi, envia Abisai. E Abisai entra na frente de Davi, defende ele, salva a vida dele e mata o gigante. Ele fere o gigante e traz novamente para casa Davi. O que o Senhor passa para a gente com tudo isso? Que Davi aprendeu uma lição. Davi tinha que estar na guerra, estava passeando em casa. Davi colocou um amigo para morrer na linha de frente, e depois veio outro amigo e salvou a vida dele. E se Deus me tratasse do jeito que eu mereço? E se Deus fizesse comigo o que eu fiz com meu irmão? Como é que seria a minha vida? E se Deus não tivesse tido misericórdia de mim? Porque eu não tive misericórdia. E a Bíblia fala que o Senhor vai ter misericórdia daquele que tem misericórdia. Eu louvo a Deus, porque Ele me trata com misericórdia, com amor, com benignidade, com bondade. A Bíblia fala que os olhos são a candeia da alma, e a boca fala de tudo que o coração está cheio. Davi começou bem, ele olhou pela sacada da casa dele o pecado, e ele tinha a opção de voltar para trás, mas ele também ele poderia ter falado: a culpa foi de Batseba, eu sempre subo lá, é a minha casa, é ela que veio se mostrando e fazendo graça. Mas Davi, ele aceitou a repreensão, e como é difícil a gente aceitar a repreensão quando ela vem do Senhor, que rasgando a alma. Só que o Senhor fala que o coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não resiste. Deus pede para a gente nessa noite ter um coração contrito, não um ritual de Senhor me perdoa, um coração contrito de verdade, porque quem se arrepende dos pecados não comete o mesmo pecado. Quem se arrepende não vai duas vezes na mesma sacada. Você entende? Então é isso que Deus passa para a gente nessa noite. Eu gostaria de deixar para os irmãos o Salmo 51 completo, que é o Salmo do arrependimento. Depois que ele pegou contra o Senhor em relação a Urias e Batseba, ele clamou ao Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi não passou pano no próprio erro. Davi assumiu, ele reconhece as suas próprias transgressões. Lave-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi, ele dá nome para o pecado, ele sabe que é o caso de Urias, ele sabe que não devia ter largado o irmão dele na linha de frente para morrer. Davi sabe que ele não devia ter cobiçado o que não era dele. Davi sabia muito bem que ele não podia ter mandado um mensageiro 3 vezes para voltar com notícia, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quando a gente entrega para o Senhor a verdade, dá nome aos nossos pecados, quando a gente rasga o coração, o Senhor nos purifica, porque o Senhor nos ama com verdade lá bem no íntimo. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe se a gente está verdadeiramente arrependido ou não. A gente pode chorar horrores na igreja, se não tiver mudança não tem arrependimento, e sem arrependimento não tem libertação, sem arrependimento não tem salvação, sem arrependimento não tem reino do céu, porque o reino não foi feito para os não pecadores, foi feito para os arrependidos, para os que querem passar a eternidade
júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Quem joga na nossa cara nosso pecado, nossa falha, nosso erro, não é o Senhor. O Senhor apaga os nossos pecados. O Senhor apaga as nossas iniquidades quando a gente se arrepende. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Davi foi um homem cheio do Espírito. Quando Samuel ungiu ele, a Bíblia fala que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele foi um homem completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto Saul, sendo rejeitado, ele foi apoderado por um espírito mau, enviado da parte do Senhor. E a Bíblia mostra pra gente, se a gente não está cheio do Espírito de Deus, a gente está cheio de quê? Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi pecou. Foi lido hoje em 1 Reis 15:5, que o único pecado de Davi contra o Senhor foi este. Mas Davi errou muitas vezes, mas o Senhor só mencionou esse para mostrar para a gente que mesmo sendo um crime, que houve premeditação, que houve morte, traição, que houve adultério, houve perdão. A Bíblia fala para a gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o tamanho do seu pecado, importa o tamanho do seu Deus e a sua disposição em se arrepender, porque Deus muda. E Davi pedia, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, não passe espada na minha casa, não mate os meus filhos, mas não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabe que sem o Espírito Santo nada poderia fazer. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário, aquele espírito que ele tinha quando adolescente, quando foi ungido. O dia, eis-me aqui de madrugada, eis-me aqui, envia-me ali para qualquer cidade, para qualquer guerra. Dá-me um espírito voluntário, e nós precisamos desse espírito voluntário todos os dias. E eu acho interessante porque ele não pede, dá-me a salvação novamente. Ele tinha certeza da salvação, mas dá-me a alegria da salvação. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Isso foi escrito há pouco mais de 3.000 anos atrás, e Davi está nos ensinando. Nós somos os transgressores, e ele está nos ensinando a andar nos caminhos do Senhor. Pobre de nós pecadores, que precisamos de todos os dias desses ensinamentos para que a gente se converta. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. A gente pode pregar em pecado, cantar em pecado, orar em pecado. A gente pode construir milhares de igrejas em pecado, porque o Senhor, Ele não se compraz em sacrifício, Ele quer santidade. Ele recebe os nossos louvores, não é porque a letra é bonita, porque a gente louva em espírito e em verdade. Se não fosse assim, Ele não receberia. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. Deus, abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Depois que a gente conserta o nosso altar, aí sim vamos oferecer um sacrifício de louvor, aí sim vamos oferecer um sacrifício de oração, de jejum e praticar a santidade. Eu louvo a Deus por este ensinamento, porque a gente precisa ter um coração contrito e quebrantado. Hoje é dia de cura e de libertação. Nós estamos em poucos números, mas o Espírito Santo se faz presente desde o primeiro instante que a gente chegou. E se a gente quer realmente ser libertado, a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor. A gente precisa nos arrepender verdadeiramente. E como é difícil a gente se arrepender de coisinhas pequenas, de uma mensagem enviada. Como é difícil a gente se arrepender de uma palavra que foi dita e não volta atrás. Nossa, como é difícil das coisinhas bem pequenininhas que a gente passa despercebido, mas foi lido hoje pelo pastor Leandro. E a gente não consertar as coisinhas pequenininhas, a gente acaba não amando o irmão. Aí se a gente não ama o irmão, a gente é mentiroso, mentiroso não entra no
assim eu encerro a mensagem, que a hora já se foi. E eu agradeço a oportunidade e as palmas são sempre.